olha aí. Zerado. Glória a Deus. Chegou, meu amigo. E é isso aí. Valeu, galera. Gratidão. Obrigado a todos vocês por essa força aí. Tinha sido celular, agora também foi notebook. Nossas missões aí foram cumpridas. Gratidão. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu? Tamo junto. Fala, amigos. Bom dia. Mais uma vez, deixando aqui meu agradecimento. Vocês viram que a gente conseguiu comprar o notebook. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Valeu? Tamo junto. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Já hypou esse vídeo? Já ativou o sininho de notificações? Então, beleza. Isso ajuda aqui o nosso trabalho a crescer. Dia 24, véspera de Natal, eu não descartaria novas notícias hoje não, tá? Eu acho que podemos ter novidades. Eu acho que podemos ter algumas informações. Vamos aguardar. O Resenha do Léo estará aqui de plantão para qualquer coisa que aconteça no Vitória, a gente vai trazer para você, ok? Olha, gente, eu não vou garantir a gente fazer o Café com o Leão de amanhã, Natal, dia 25. Tá? Mas prometo a você que eu vou fazer um esforço muito grande para que isso aconteça. Mas eu confesso para você que eu estou muito cansado, velho. Mas já deixando aqui de sobreaviso. Se não tiver, você já sabe por que não teve, ok? Mas vou tentar. Bom, deixa eu falar uma parada para você antes de falar de Arcanjo, de Keno, de Lima, do Belintânia, rapaz, falando do Fábio Mota. Elogiou, viu? Não tem nada demais isso que eu vou trazer, mas quando se trata de uma pessoa que é rival, não deixa de ser, ele foi o presidente do Bahia, que trouxe a SAF, e ele faz elogios a Fábio Mota, eu acho que tem um peso legal essa afirmação, eu queria mostrar para você. Ah, rapaz, tem volante também que saiu no bid, viu? Mas é importante porque tá no bid, tá resolvido, mas ele já tinha falado isso conosco, você que acompanha aqui já sabia dessa notícia, ok? Deixa eu falar para você uma coisa. Eu estava vendo uma pesquisa no canal do YouTube que mostra a aprovação da contratação do Kaique Gonçalves, né, pelo Vitória. 78% da torcida aprovou a contratação do volante. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente as coisas não andam como a gente gostaria, aí vai dizer que só trouxe porcaria. Mas a torcida aprovou, 80% quase. Qual é a minha opinião? Eu acho que chega para compor. Dentro da proposta de substituir o Hiller, ok. Dentro da proposta de elevar o nível técnico, mudar o nosso patamar um pouco, eu já não concordo muito. Mas é uma contratação que pode ajudar no decorrer da temporada. Tá? Então, assim, gente, eu tô com muito cuidado de falar das contratações que virão daqui para frente, porque a gente também não pode se comprometer, a gente já errou muito. A gente já teve muitos problemas, 24, 25, e a gente não pode cometer os mesmos erros. E eu acho que o Vitória vem numa pegada diferente, não fazendo contratações de forma desenfreada, gastando dinheiro que não tem. Então isso é um ponto positivo. Eu espero que realmente contratem pontualmente, e se alguma coisa ocorrer errado, o Vitória tem a margem para na próxima janela, ou até março, né, que a janela fica, se eu não me engano, ter condições de dar uma mudada, uma consertada no erro, entendeu? Mas a torcida aprovou. Claro que não é unanimidade, 22% não concordaram, mas 78% concordaram. Falando aqui de movimentações do mercado, o Lucero, rapaz, do Fortaleza, está encaminhado aí com o Coritiba. Boa contratação do Coritiba, viu? E o Scarpa indo para o Grêmio. Guilherme Arana e Hulk
podendo ir para o Fluminense. Então são algumas movimentações do mercado, mas eu quero falar dessa aqui, ó. O Vasco recebeu uma proposta pelo Ryan de 35 milhões de euros. É isso mesmo que você escutou. 35 milhões de euros. E sabe o que aconteceu? O Vasco negou. Diz que só sai por 50. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Hoje, a conta do Vitória, ela não fecha. Quando você vê o balanço aí, você vai ver que a dívida aumentou. Não tenho dúvida disso. No final de 25, de 26, a dívida vai aumentar de novo. Bem provável, bem possível. Sabe por quê? Porque essa conta não fecha. Quando essa conta vai fechar? Quando o Vitória tiver um Ryan na base. Aliás, tiver um Ryan por ano na base. Já pensou? Vitória recebeu uma proposta dessa aqui de 35 milhões de euros. Sabe quanto é que tá o euro? Vai comprar um euro ali no shopping, no câmbio. Dá quase R$7. Multiplica aqui, ó. 35 vezes 7. Quanto que dá? Mais de 200 milhões. O Vitória vai aprovar um orçamento de perto de 300. Coloca mais 200. É para 500 milhões. Então, se todo ano Vitória conseguir formar um Ryan e vender, Vitória resolve seus problemas. Agora, o problema é que a base não forma ninguém já há muito tempo. Né? A melhor venda aí da base nos últimos tempos foi do Alisson Santos. Foi vendido lá pro Sport Lisboa. 9 milhões, né? Se eu não me engano. Então, muito aquém do que podemos. Então, trabalhar a base, fazer a base dar frutos, é de extrema importância para o Vitória. Não só trabalhar a base dar frutos, como dar oportunidades. Por isso que eu falo com a galera que Campeonato Baiano, esqueça. Bota a base. Tá na hora, velho. Vitória tem que olhar de forma visionária. É a base, enquanto a SAF não chegar, que vai colocar dinheiro no clube. Tá aqui, ó. O Ryan é a prova viva. Ok? O volante Dudu teve o seu nome publicado no BID com a renovação de contrato, que agora vai até junho de 27. No final do jogo contra a equipe de São Paulo, eu entrevistei o Dudu e ele já tinha falado sobre isso, que o contrato era até junho de 2027. Ok, gente? Vamos ouvir o Belintani falando aí do Fábio Mota? Fala aí, Belintani. O Fábio pegou o clube na Série C, levou até a Série A e está conseguindo lutar para permanecer na Série A, o que nas circunstâncias econômicas do Vitória é algo valioso, assim, né? Alguém falar, mas o Vitória pode mais? Claro que pode mais, mas o clube que tem uma dívida grande, está se reestruturando. Então, assim, eu sempre digo assim que a gente tem que entender exatamente o contexto de cada situação, né? No futebol é muito comum você tirar as coisas do contexto, dizer, o Vitória vai cair para a Série B e aí o presidente não presta. Eu não gosto desse modelo. O presidente que tá no Vitória hoje é o mesmo que tirou o Vitória da Série C. Exato. Então será que ele desaprendeu com o tempo ou ele aprendeu com o tempo? É muito mais provável que hoje ele seja um melhor presidente do que era 2 ou 3 anos atrás, quando aprendeu e quando tirou o Vitória da Série C. Aí hoje não presta mais? Eu acho que essa fala do Belintani, ela tem peso. Por isso que eu trouxe aqui para você. Mas não sei o que você pensa, o que você acha, se você concorda ou se você discorda. Ok, gente? Deixa aí sua opinião. No dia de ontem, eu fiz uma apuração sobre o volante Newton. Para quem não sabe, o Newton, que joga pelo Botafogo, foi revelado pela Jacuipense. Até comentava com um amigo, né? Eu falava assim, como que Newton vai parar no Botafogo e não vai parar no Vitória? É estranho, né? Com certeza, o Vitória errou. O Bahia também errou. Porque é inadmissível você ter um jogador formado aqui, na nossa casa, nosso estado, e o cara ir embora sem ninguém perceber, sem ninguém ver. E de fato, pelo que apurei,
existem as conversas, existem as negociações e podemos ter um desfecho positivo. Eu acho que o Newton chega para ser titular. Ok, gente? Então, a Vitória precisa fazer esforço nessa contratação e seguem algumas tratativas, como, por exemplo, a de Lucas Halter. Ok? Difícil, complicado. Falei em primeira mão para vocês no dia de ontem, pela manhã. Ontem pela manhã, não. Anteontem pela manhã. Que o zagueiro estava mais para lá do que para cá. Continuo achando a mesma coisa. Mas as conversas seguem. E só para recapitular, fica ligado, porque nós estaremos de plantão. Eu acredito que teremos novidades hoje. Quais novidades, Marcos Guedes? Aí você está me pedindo demais. Mas vai dar certo alguma coisa hoje. Beleza, gente? Deixa eu falar para você agora de uma informação do Leandro Tavares. Ele é jornalista, torcedor do Fluminense. E essa informação veio lá do Rio de Janeiro. Eu gosto de deixar claro as coisas porque é sempre bom a gente apurar por aqui. Mas nesse caso, gente, eu não apurei a informação aqui em Salvador com fontes dentro do clube. A informação está vindo do Rio, vou colocar para você. Mas tem um ponto importante que é interessante você saber. Quando o Fluminense jogou aqui contra o Vitória, eu acabei tendo uma conversa com o Itamar Ferreira, que é treinador de Lucas, né? E naquela oportunidade ele bateu um papo com o treinador de goleiros do Fluminense. E ali numa conversa meio que informal, o Itamar chegou a comentar comigo que o treinador de goleiro do Fluminense acompanhava muito o Lucas Arcanjo e gostava muito do arqueiro do Vitória, do goleiro do Vitória. Então, e já teve o namoro no ano passado, o Fluminense teve interesse, e por não apresentar naquele momento algumas garantias exigidas pelo Vitória, o negócio não aconteceu, o negócio melou. O Lucas Arcanjo está lesionado, está machucado, tem previsão de voltar em março ou abril, mas o jogador vai voltar à sua forma, vai voltar a ser um grande goleiro, não tenho nenhuma dúvida disso. Tá? Então, essa informação do Leandro Tavares, que ele trata inclusive como exclusiva, diz que o Fluminense retorna conversas com o Vitória sobre Arcanjo e que o Vitória teria total interesse em negociar o jogador. A informação também bate com declarações do próprio Fábio Mota, que já disse em algumas oportunidades que Lucas está sim à disposição do mercado. Então a informação, apesar de eu não ter apurado aqui com minhas fontes, ela tem tudo para ser procedente. Ok, gente? E o mesmo Leandro Tavares traz que o Vitória poderia, nessa possível negociação, também tratar de nomes como Keno e Lima. O Fluminense já disse que não tem interesse em continuar com esses atletas e são jogadores que estão disponíveis no mercado. Então, você acha que o Keno e o Lima seriam jogadores interessantes para o Vitória? Alô, Vitinho! Ó o Keno aí, Vitinho, viu? Vitinho que detonou Keno no ano retrasado e acabou que não aconteceu, né? Vitinho largou o doce. Esse Vitinho a onda, viu? Você conhece o Vitinho? Victor Razzoni, gente boa, a melhor qualidade. Então, gente, eu acho o Keno um baita jogador. Problema de Keno, lesão, departamento médico. Então, a depender da forma, dos critérios, eu acho interessante, tá? Agora, não pagar valores absurdos para um jogador que volta e meia bota o pé no departamento médico. Já o Lima, eu acho também interessante. Eu acho um bom jogador,
Não sei qual espaço ele poderia preencher ali no sistema de Jair Ventura. Não sei. Mas eu acho que é um jogador que devemos, pelo menos, ter um olhar com um certo critério, porque eu acho um bom jogador. Eu acho que poderia ser útil para o Vitória na temporada. Ok, gente? Então, essas são as informações do Vitória de hoje, mas já ressaltando, já deixando mais uma vez aqui o lembrete, porque podemos sim ter novidades, podemos ter informações novas no dia de hoje. Se eu estou falando isso aqui para você, não é apenas mirabolagem, né? Pretensões da minha cabeça. Não. Eu trabalho com informações, busco informações e eu acredito que teremos alguma coisa hoje. Então, fica ligado aqui no Resenha do Leão, viu? Vai ter coisa boa, com fé em Jesus. Então, gente, é isso. Amanhã, como falei, vou fazer de tudo para a gente ter o nosso programa, mas não garanto. Beleza? Então, caso não tenha programação amanhã às 6 da manhã, eu já quero desejar para você um Feliz Natal. Que Deus possa estar com você, com a sua família. Natal geralmente é o momento de confraternizar com os amigos, com as famílias, um momento de paz, um momento de reflexão, um momento que o amor está ali nos corações das pessoas, mas que a gente leve isso para os 365 dias que virão pela frente. Que a gente tenha amor, que a gente tenha empatia, que a gente tenha desejo em ver o nosso próximo bem. Ainda que esse próximo esteja melhor que nós. Tá bom, gente? Eu acho que quando a gente deseja coisas boas, que a gente almeja coisas legais para as pessoas, isso volta para a gente. Então, eu acho que é o momento da gente pensar em ter um 2026 diferente. A gente rever nossas atitudes, rever o que fizemos que possamos mudar. Então, eu acho que o Natal traz essa mensagem do nascimento de Jesus, independente se Jesus de fato nasceu dia 25 de dezembro ou não, a Bíblia ela não faz referência a isso. E se a Bíblia não faz referência a isso, é porque talvez não seja tão relevante o dia que Jesus nasceu, mas que a gente saiba imitá-lo. Jesus queria o bem do próximo, queria o bem das pessoas. Jesus exalava amor, tanto é que ele foi para a cruz por mim, por você, antes mesmo da gente sequer vir a esse mundo, não é mesmo? Então fica aqui essa mensagem para todos nós, beleza, gente? Muito obrigado pela sua audiência. Hoje peço desculpa aos nossos patrocinadores, fiz um programa bem informativo para você, de opinião, de debate, e deixei aqui essa mensagem no final. Valeu? Um abraço a todos, Deus abençoe. Nos vemos a qualquer momento aqui no Resenha do Léo. Tchau, amigos. Fui.